Saúde mental no Brasil e no mundo. Só no Brasil são mais de 400 mil casos registrados de afastamentos por doenças de saúde mental. O que isso significa? Será que o Brasil está entrando num colapso de funcionários adoecidos? Isso foi revertido, foi levado ao Ministério da Saúde e aconteceu a NR1, onde todos devem estar sabendo que são as normas regulamentadoras. E ali, agora, ao invés do governo assumir isso, do Estado assumir isso como custo para eles, quem vai pagar essa conta agora serão as empresas. Isso mesmo, se você tem um funcionário, se você tem 5.000 funcionários, não importa. Essa visita do Ministério do Trabalho vai bater na sua porta e a qualquer momento você será notificado de que o seu funcionário está com burnout, está com depressão, não suporta mais as demandas da empresa, tem que responder e-mails e telefonemas fora do horário de trabalho. Você imagina o quanto isso está custando para o governo. Por outro lado, essa semana eu ouvindo um relato aqui fora do Brasil de uma pessoa que se afastou e moveu uma ação de 200 mil reais. Pois é, então nós temos que olhar os dois lados desse jogo. Um lado, as pessoas estão se aproveitando disso, e o outro lado, as pessoas estão adoecendo e, quando não, acabando com a própria vida, destruindo a própria família, em prol de enriquecer cada vez mais. Nós sabemos também que no Brasil as taxas são altíssimas, os impostos são muitos, e um empresário sempre ele é muito prejudicado através de um funcionário, quando esse funcionário resolve então mover uma ação contra essa empresa. Então, o que nós temos que olhar aí? Como é que está a saúde mental do nosso povo brasileiro? Será que as empresas estão realmente abusivas? Por que tem tanta gente, o escape dos cérebros brilhantes estão saindo do Brasil? Por que ninguém suporta mais isso? Aonde é que está o furo? Onde é que está o buraco nessa situação que ninguém está cuidando de tapar? Então, aonde que estão os erros? Onde estão as falhas? Eu acho sim que a NR1 foi uma medida muito sábia do Ministério do Trabalho para que as empresas sejam responsáveis pela saúde dos seus funcionários. E não basta apenas que vocês documentem isso, né? Hoje nós podemos comprar kits prontos de NR1. Porém, não será dessa maneira que você será autuado, que você será talvez sujeito a portas fechadas da sua empresa, dependendo da demanda que esses funcionários estão levando lá para o Ministério do Trabalho. As coisas precisam ser muito bem ponderadas para que não haja abuso nem de um lado e nem do outro. O que eu tenho visto também são relatos e contos e telefonemas e enormes denúncias de empresas abusivas, ou seja, parentes, amigos, pessoas estão fazendo denúncias para que você, empresário, pague essa conta também. Então, aonde que está o furo dessa história toda? Para o que nós temos que olhar? Eu tiraria os olhos tanto do Ministério do Trabalho, quanto da Saúde, quanto dos empresários e colocaria o olhar sobre o indivíduo. O indivíduo precisa saber fazer escolhas assertivas, ele precisa definir o que é bom para ele, saber dizer não, colocar limites, não aceitar demandas, obrigações, trabalho fora de hora, maus tratos, enfim, são tantos os assédios que ocorrem dentro das empresas que nós poderíamos enumerar aqui inúmeros deles, vários deles. Então, eu colocaria os olhos sobre o indivíduo. Essa responsabilidade não tem que ser nem de um lado nem de outro, mas sim de cada um de nós. Nós podemos fazer escolhas hoje que nos coloquem em situações de maior conforto, de menos vulnerabilidade, de menos risco psíquico. Nós podemos sim, mas eu tenho que pagar boletos, eu tenho que sustentar a minha família. Ok, vamos conversar com essa família e vamos encontrar
uma forma melhor de estarmos nesse mundo de uma maneira muito mais leve, muito mais serena, muito mais digna consigo mesmo, sem que você seja um robô nessa máquina que está sempre oprimindo e cobrando, e sem que você seja também mais um abusador, mais um que está abusando do Ministério do Trabalho, da Justiça, para que você se beneficie de doenças psíquicas que talvez nem tenha. Então, tiramos o foco desses dois lados e colocamos o foco no indivíduo, na pessoa, para que a pessoa possa se olhar, se analisar e verificar se isso é bom para ela. Eu gosto muito do sistema aqui da Itália, porque ele dá a oportunidade para o trabalhador 4 vezes o seu contrato é renovado, agora parece que a lei mudou para 3, então você tem contratos de trabalho, é entre você e o seu empregador, e você e o empregador definem, esse contrato vai ser de quanto tempo? 3 meses, 1 mês, 4 meses, depois daquele período, esse contrato é renovado, acabou esse período, ou a empresa obrigatoriamente, ela já teve tempo de avaliar aquele funcionário, a empresa obrigatoriamente deve contratar de forma definitiva aquele funcionário. Então, olha que sistema cauteloso, cauteloso. Você não contrata imediatamente, não corre riscos com aquele funcionário. É um tempo de namoro entre empresa, empresário e empregado. Você consegue ter ali uma relação, conhecer a pessoa e avaliar as suas competências pessoais, técnicas, profissionais, a ponto de tomar uma decisão um pouco mais tardia. Ok, no Brasil não funciona assim. Então, o que funciona no Brasil? Como nós podemos resolver essa questão trabalhista? Nós podemos colocar o foco no indivíduo. Ele deve saber fazer as suas escolhas. Ele deve optar por formas melhor de viver em família, em sociedade, consigo próprio. Qualidade de vida implica em você não viver para trabalhar. O trabalho é parte da tua vida, é uma fatia da tua vida, ele não deve ser toda a sua vida. Pessoas estão abrindo mão de suas famílias, abrindo mão de si mesmo, abrindo mão de lazer, de cultura, para trabalhar, para sustentar sua casa, sustentar a si próprio, sustentar filho, escola, plano de saúde, essa coisa toda que nós sabemos que no Brasil existe. Ok, existem países fantásticos, outros países maravilhosos, né, como a Dinamarca e tantos outros, que você encerra suas atividades ainda muito cedo e pode ir para casa e sair e ter lazer e ir num show, um teatro, enfim, você ter uma vida. Então, por isso que eu digo, a escolha deve ser do indivíduo e não estar sujeito a essas duas máquinas, nem empresa e nem governo. Então, vamos decidir por nós próprios para termos uma vida mais digna? Pense nisso e faça a sua escolha. Tenho certeza que vai mudar o foco da coisa.